Vamos lá. Muito bem. Então, o pastor Daniel não pôde estar conosco hoje, devido a compromissos de agenda, e então eu fui buscar ajuda aqui para as universitárias. E convidei minha mãezinha para participar conosco nesse estudo. Como todas as vezes que a gente começa, nós vamos cantar um louvor, né? Aquele primeiro que eu havia compartilhado era um para a gente meditar, e agora vou pegar esse bem aqui, Vaso de Honra. De novo, aqui. Mas vocês podem acompanhar. Tá chegando o retorno aí do vídeo, tá? Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor, pra honrar o teu nome, Senhor. Amém. Muito bem, louvado seja Deus. Então, agora vamos orar.
Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos porque a cada dia pedimos a Ti que venhas transformar a nossa vida, moldar o nosso coração, quebrar aquilo que ainda está mal feito, errado, para que Tu venhas refazer. Venha ser, nesse momento, o centro desse estudo, a peça fundamental, e que nós possamos estar aqui apenas como condutores, Senhor, da Tua palavra, e que possamos estar aprendendo junto, renovando nossas decisões e também compartilhando do Teu amor. Abençoa nessa tarde a Silvia, abençoa a Ronizélia, a Tainara, abençoa cada uma das Tuas famílias que possam estar sendo alcançadas por Tuas bênçãos. Também te peço uma bênção especial pela minha mãe, Dona Maria, que estará conosco compartilhando da Tua palavra. Que nós possamos ter um estudo bem agradável para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. O estudo de hoje, da lição de número 7, fala sobre juízo. A Bíblia ensina que haverá um juízo. E aqui tem um comentário que diz assim: há no futuro um solene dia em que cada indivíduo será julgado pelo juiz de toda a terra, o Senhor Deus. Ao ler essa frase, eu fiquei pensando nos períodos políticos que nós vivemos e no número de pessoas, políticos, presos, né, de todo tipo de gente que aguarda por um julgamento. E eu peguei aqui o meu celular rapidamente para ver as notícias sobre esse assunto, e aqui tem um título bem interessante. 1 a cada 3 presos no Brasil ainda aguarda julgamento. Então, percebam que a palavra julgamento, ela faz parte da nossa vida, faz parte das nossas leis, faz parte daquilo que está dentro da esfera social da humanidade. Então, a partir do momento que eu infrinjo a lei, a partir do momento que eu deixo de cumprir com o meu papel e o meu compromisso de cidadão brasileiro, eu terei que ser levado a juízo. E nós temos pessoas do mais alto escalão esperando por julgamento, até aquele mais simples que roubou uma galinha. Então, não há como escapar do julgamento da terra. Mas hoje nós queremos apontar aqui para um julgamento que não é o julgamento da terra e não é pelo juiz de direito lá dos tribunais aqui da terra. Aqui diz que é o juiz de toda a terra. Nós vamos ter que prestar conta com o Senhor Deus. O tribunal divino fará uma rigorosa justiça. Essa palavra rigorosa quer dizer que não tem meio termo, não tem como passar por cima, não, é algo rigoroso, é um pente fino, é o julgar nos mínimos detalhes. E quem diz isso é a Bíblia. Agora tem um detalhe, e isso pode nos trazer segurança ou desespero. Nenhum culpado será inocentado. Porém, nenhum inocente será culpado. Porque o justo juiz, o nome já diz que ele é justo, então ele julgará com justiça. Na justiça aqui da terra, a gente ainda vê muita injustiça. Muitas vezes a gente olha e vê que poderia ter sido conduzida de outra maneira. Mas o justo juiz dará exatamente aquilo que cada um vai merecer. Nesse julgamento universal, tudo será levado em conta. Então, não adianta você dizer assim, isso aqui é muito pouco, é coisa pequena, não dá para passar. Diante de Deus, ele vai prestar conta dos mínimos detalhes. Então, diante dessa introdução, diante deste assunto, o que a Bíblia tem para nos ensinar nessa tarde?
o que ela tem para nos dizer, o que ela tem para nos alertar, o que ela tem para nos dar como segurança, como uma mudança de vida. Então, a primeira pergunta vem dizendo assim: quem foi que estabeleceu que haverá um juízo? Quem foi que colocou isso como algo que realmente vai acontecer e tem que acontecer? Atos 17, 31. Atos 17, 31. Então, mãe, acontece assim: a gente acha os versos, aí uma das meninas lê, e aí depois que elas lêem, aí a senhora faz a explanação, tá bom? Faz a explicação e depois a resposta. A senhora sabe, né? A senhora acompanha os vídeos. Tinha esquecido desse detalhe. Muito bem. Atos 17, 31. E aí, a Tainara conseguiu vir, Ronizete? Ainda não, só um pouquinho. Tá bom. Então, vamos lá. Então, a Silvia vai começar lendo para a gente hoje a passagem. Vamos acompanhar, por favor. Atos 17, 31. Isso. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Muito bem. Com você, irmã Maria. De acordo com o que nós ouvimos agora, né, através da palavra do Senhor, a pergunta fez aqui quem foi que estabeleceu, né? Então, um verso antes do verso 30, Paulo foi quem falou, falando aqui, ele nos diz que, ora, que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Primeiro, como disse aqui, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ou seja, o tempo que nós não conhecemos Ele, a sua palavra, a sua vontade, o que Ele quer para a nossa vida. Não leva em conta. Mas qual é a vontade dele? É que o pecador se arrependa, é que conheça quem ele é. Ele não vai julgar, né? Sem que isso aconteça. Primeiro, nós temos que conhecer. E então, nesse verso que foi lido, diz que ele estabeleceu. Ele quem? Deus. Quem estabeleceu, a pergunta aqui é quem estabeleceu que haverá um juízo? Deus. Quando se fala do julgamento, está se falando a respeito do juízo, né? Então, Deus estabeleceu o juízo. Como disse na introdução, né? A professora Noemi falou muito bem a respeito do assunto, do julgamento. Por que um julgamento? O que acontece? No julgamento tem que ter duas coisas, ou é absolvido ou é condenado, uma das coisas. Então, o nosso grande Deus foi ele quem estabeleceu esse julgamento. Aonde vai fazer, então, a separação? Aonde vai fazer, determinar, né? Mas vemos aqui a justiça, como diz que ele é justo, ele é o único justo, ele faz tudo com justiça, e diz a sua palavra que a vontade dele é que ninguém se perca. Então, aquele que se perder é porque foi ele quem escolheu se perder. Porque Deus deixou muito claro, através da sua palavra, qual é a sua vontade. Então, quem estabeleceu que haverá um juízo é o próprio Deus. Noemi, tá desligado o teu áudio. Eu não tenho o hábito de desligar, e aí quando eu desligo eu esqueço. Então, como eu estava falando, Deus determinou que ele fará justiça, né? Então, ele fará. Mas o que ele vai julgar? Tá, tudo bem, ele vem e vai fazer justiça, mas o que é que ele vai julgar? Quais são as acusações? Quais são as cláusulas, né? Vamos ver aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 12, verso 4. Vai passar Salmos, Provérbios, aí vem Eclesiastes.
Qual capítulo? Capítulo 12. 12. Verso 14. Verso 4, na verdade. 14. 14? 14. Teve erro aqui, foi? Erro aí. Ah, muito bem. Então, a professora Maria José Carvalho já está adiantada aí, ó, tá vendo? É isso aí. Então, vamos para o 14, Ronizete. Mesmo capítulo, verso 14. Eclesiastes. Isso, achou o livro, capítulo 12, versículo 14. Sim, achei. Ok. Senta aqui também. Tainara chegando, bem-vinda, Tainara. Pega, tá te dando bem-vindo. Uhum. Peraí, tirar. Posso ler? Pode. Estamos aguardando. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam mais. Muito bem. Amém. Amém. Então, né? A pergunta aí feita é: o que Deus vai julgar? E a resposta já foi dita. O sábio Salomão diz que Deus há de trazer a juízo todas as coisas. E ele diz mais ainda, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Diante dos olhos do nosso grande Deus, não tem nada que se possa fazer oculto, mesmo que para o homem seja oculto. Quantas coisas as pessoas fazem e que não são reveladas? Quantas mortes já aconteceu de pessoas matar alguém e isso passa anos e anos, mas lá depois descobre meia vezes, ninguém descobre. Mas aos olhos de Deus não tem nada. A Bíblia nos diz que Deus tem livros. Lá no céu existem livros, onde são registrados todos os nossos atos. Onde existe o livro memorial. É o profeta Malaquias quem nos fala deste livro. E nesse livro é registrado todos os nossos atos. Quem registra? Quem é que registra os nossos atos? Quem registra são os anjos. Nós temos os anjos, os nossos anjos, que Deus enviou quando nós nascemos um dia. Aqui, no dia em que nascemos, no dia em que nasce uma criança, Deus envia um anjo e diz: você vai cuidar desse ser humano, desse bebê que vai crescer e se tornar um adulto. E tudo que nós praticamos, diz a palavra do nosso Deus, é registrado, é escrito por esse anjo. Durante um dia, os relatos são escritos. Tudo que fazemos de bem e também tudo que fazemos que não é bom é registrado. E esse anjo, então, apresenta. Ele leva todos os dias esse relato para o Pai. E ali está registrado. Então, no juízo, no julgamento, diz o profeta Daniel. O profeta Daniel, quando teve uma visão, ele diz que sentou-se o juiz e abriram-se os livros. E aí, então, começou o julgamento. Então, todos os nossos atos estão escritos. E nesse dia, de tudo, né? Não tem nada que nós façamos que esteja encoberto. Por isso, é maravilhoso, como nos diz aqui, que a Bíblia ela é clara em nos afirmar, né, que nós seremos julgados segundo as nossas obras, quer sejam boas, quer não sejam. Então, a pergunta para nós, e é o que devemos perguntar para nós, né, como está a minha vida? O que eu estou fazendo? Cada final de dia? Como foi hoje meu dia? O que eu fiz de bem? E às vezes, Senhor, eu sei que hoje eu não fiz aquilo que eu fiz, aquela palavra que eu falei, aquele ato que eu pratiquei. Senhor, eu sei que foi contrário à tua vontade, me perdoa. E quando nós confessamos e pedimos o perdão, então o nosso Deus
apaga. Ele apaga. Se nós não confessamos, lá vai ficar escrito e naquele dia vai estar lá. Então, aí a pergunta foi, o que Deus vai julgar? De quê? De todas as coisas. Todas as coisas. Então, até inclusive as encobertas, né? As encobertas. Muito bem. E quem é que será o juiz? Né? Diante desse julgamento, quem será o juiz? João. Você passou um. Passou passei. um. Não. Agora é a 3. Ah, tá, é verdade. É que eu estava escrevendo e achei que já tinha passado. Quantos comparecerão perante o juízo? 2 Coríntios 5:10. Lá no Novo Testamento. Depois de Romanos. Muito bem. 2 Coríntios 5, verso 10. Tainara está com você, Ronizele? Ou ela saiu? Ela só foi pegar um carregador ali rapidinho. Ah, tá. Então, Aqui, ela chegou. chegou? Pergunta se ela quer ler para a gente essa passagem. Versículo 10. É o 10. Já pode, né? Pode, amor. Porque importa que todos nós compareçamos. Fala com o fone, perto do fone que tá, porque tá baixo. Cadê teu fone, Ronizele? Tu tá sem fone? Não. É porque meu dedo estava aqui em cima do fone. Ah, tá. Tá bom. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Muito bem. Obrigada, Tainara. Tainara. Então, quantos é que vão comparecer perante o tribunal, perante o juízo? Todos. Então, diz aqui a palavra do Senhor, o verso que foi lido, que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, não vai escapar ninguém. Ninguém. Todos nós vamos ter que prestar conta. E aonde estão os nossos atos, as obras registradas? Onde? Nos livros. Que livro? Nos livros do céu. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. E nós vamos ter que prestar conta. Então, Paulo diz que todos nós vamos comparecer. E todos os dias, cada um de nós está decidindo aonde é que nós vamos passar a eternidade. Onde vamos passar a eternidade? É uma escolha que nós estamos fazendo cada dia. A nossa vida é uma vida de escolha. E nós temos que parar de pensar, hoje, meu dia, né? O que eu fiz hoje? Né? De que lado eu fiquei? Eu busquei Deus, eu orei, eu meditei. São as decisões, são as escolhas que fazemos. Cada dia nós decidimos aonde nós vamos passar a eternidade. E não esquecendo, ele diz mais ainda que quando ele vier, ele vai trazer a recompensa, ele diz lá em Apocalipse, Deus vai trazer a recompensa para cada um de nós. Qual é a recompensa? A vida eterna, né? Ele trará vida àqueles que lhe
seguiram, que lhe obedeceram. E a condenação, então, aqueles que negligenciaram. Não porque não souberam, porque todos terão o privilégio de conhecer verdadeiramente esse Deus maravilhoso. Vocês, Silvia, aí a outra amiga que eu ainda não aprendi o nome, a Tainara já aprendeu. Então, eu tenho a oportunidade, o privilégio de conhecer o que este livro sagrado tem a nos ensinar. A palavra do nosso Deus. Deus é magnífico, é grandioso. Quando diz a palavra, ele diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas com a vontade dele, que o ímpio se converta e que passe a fazer a vontade dele. Na semana passada, vocês estudaram sobre o perdão. Esse Deus maravilhoso que quer perdoar, e seja qualquer que seja o pecado, ele está pronto a perdoar. Então, a oportunidade, ele nos concede a cada dia. Oportunidade de salvação. Cada dia que passa, é o momento de nós nos colocarmos nas suas mãos e colocarmos a vida inteiramente para fazer aquilo que ele quer que cada um de nós faça. Então, nesse grande dia, como nos disse aqui, todos nós vamos ter que prestar conta. E, oxalá, que todos nós, que vocês, cada uma de vocês que estão aqui, aí, neste momento, tenham o privilégio, de naquele grande dia, ouvir as palavras tão lindas do Mestre, dizendo, vinde, entrai, possuí por herança o reino que vos estão preparados. Amém. Então, Muito amém. bem. Na quarta questão, quem é o juiz? Agora sim, quem é o juiz? João, capítulo 5, verso 22. E a Silvia vai ler para a gente. João 5, 22. Isso. Já encontrou ou está procurando, Ronizete? Tainara está procurando. É porque hoje foi tão corrido o dia que eu para a bateria do meu celular. Tá certo, tudo bem. Sim, João, sim. Evangelho de João 5, verso 22. E nome é 1 João ou como Não, que é? Evangelho, aquele que é logo no início do Novo Testamento. Passa Mateus, Marcos, Lucas e depois João. Só vai ter 21. Congelou a imagem. A internet está com problema lá, eu acho. Oi, professora. Oi, meu amor, tudo bem com você? Não achei aqui, mas a gente vai ficar procurando aqui, tá? Não achou ainda? Não. Ó, Na cabeça. Ronizete, ó, Novo Testamento. Quando começar a parte dos evangelhos aqui do Novo Testamento, vai passar Mateus, Marcos, Lucas e logo vem João, que são os 4 evangelhos. Mostra o livro que vocês estão aí.
Não, dentro. Qual é o livro lá dentro? tá. Não, peraí. Rapidinho. É depois de quê mesmo que você falou? É depois de Lucas. Depois de Lucas. Peraí. Eles vêm numa sequência, logo no início do Novo Testamento. Tainara achou aqui na dela. Tá bom. Acompanha aí que a Silvia vai ler, tá, Tainara? Vai lá, Silvinho. E o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. Então, a pergunta aqui, quem é o juiz? O filho. Quem é o filho? Jesus. Ele é o juiz. Falando sobre, vocês veem que na lição de vocês aí, numa parte mais embaixo, tem um gráfico onde está separado em partes, né, as fases do juízo. São 3 fases do juízo. O juízo de investigação, chamado, né, e a fase comprovativa, que é o juízo de comprovação, e a fase executiva. Então, a primeira fase do juízo é o que está acontecendo no céu. Desde quando? Desde 1844, é uma profecia dentro da palavra, no livro do Apocalipse, de Daniel. Então, nessa profecia aí, no final dessa profecia, começou o juízo no céu. Em 1844, começou a primeira fase do juízo de investigação. Todos os nomes estão passando, nomes começando desde Adão. E todos os dias está passando. Lá é um julgamento, uma sala de julgamento. Lá está o grande juiz, lá está os anjos que são as testemunhas, e, enfim, advogado. Lá está tudo acontecendo. Então, depois dessa fase, vem a segunda fase, que é no período do milênio. Vocês já estudaram o milênio, não já? Não, não, nesse estudo agora não. A Silvia já estudou no outro estudo, mas não aqui nesse. Tá. Então, para ir para a nossa querida amiga, ainda vai ter. Ela vai estudar ainda. E a última fase, então, será na volta do Senhor Jesus. 3 fases. Então, Jesus, ele é aquele que julga, como disse aqui, que o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. É Jesus que faz o julgamento. E por quê? Porque ele foi aquele que veio aqui a este mundo. Foi ele quem lá na cruz do Calvário, né, entregou a sua vida, derramou seu sangue, ele nos comprou. Então ele é o único digno, como diz lá João, que ninguém é digno, né, de abrir os selos do livro, né, selado lá do Apocalipse. Só ele foi digno porque ele foi aquele que entregou a vida para que nós pudéssemos ser salvos. Então ele é o único que pode julgar. Muito bem. Então, ninguém melhor do que Jesus para poder fazer um juízo justo, porque ele viveu o que nós vivemos, ele passou pelas dores que nós passamos, ele sabe o que é padecer, ele sabe o que é viver aqui nessa terra. Então, é a pessoa mais adequada, mais indicada para fazer esse julgamento. E a quinta pergunta, qual será a sentença que será dada após nós termos passado por esse julgamento? Agora, Ronizeli, é Mateus, é o primeiro lá dos evangelhos, tá? Mateus 25, verso 46. Mateus 25, quarenta e seis. Amém? Encontrou? Lê para a gente, Ronizeli, por favor. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém. Muito bem, amém. Então,
Aqui está as duas classes aqui. O verso disse aqui, irão estes para o castigo eterno. Quem são estes que vai para o castigo eterno? Os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que ouviram, souberam a vontade de Deus, mas decidiram, escolheram fazer a sua própria vontade. Negligenciaram. Ouviram, estudaram, conheceram a palavra, mas disseram, eu vou continuar fazendo, vivendo aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é isso aqui, então eu vou ficar aqui. Então, estes receberão a condenação eterna. Mas os justos, porém, a vida eterna. Diante de tudo isso aqui, a gente vê, a Bíblia é tão clara em nos deixar muito claro que existe apenas dois caminhos. Nós não temos vários caminhos, seria muito mais complicado se fosse vários caminhos, mas é apenas dois. Só dois caminhos, dois lados. Nós temos dois partidos, nós temos dois que querem o trono, querem o lugar do nosso coração. O nosso grande Deus diz assim, dá-me, filho meu, o teu coração. Ele pede, dá-me, filho meu, o teu coração. E os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Satanás, aquele intruso, ele luta cada dia também para querer o lugar, o trono do nosso coração. E a pergunta é, para quem? Para quem nós estamos dando prioridade? Para Deus, o Criador, o dono da nossa vida, aquele que nos criou, aquele que tem tomado conta de nós, ou para o inimigo? E às vezes pode dizer, não, Deus que me defenda, Satanás, eu tenho um horror. Mas se nós não fazemos a vontade de Deus e fazemos ao contrário, nós estamos seguindo o que o inimigo quer e não fazendo aquilo que Deus pede. Então só existe dois caminhos, só existe duas opções, ou é Deus ou é o inimigo. Não temos muitas coisas a fazer. Então, nos diz a palavra de Deus, continua dizendo, é Paulo quem fala aos Romanos, dizendo que não há, agora pois já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem por que ninguém temer o juízo. Ai, mas como é que vai ser? Não tem por que temer. Quem é que vai temer? Aquele que não fez a escolha, que escolheu viver a maneira como quis. Mas aquele que entregou a vida, que buscou Jesus como advogado, João falando lá na carta de 1 João, ele diz, filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, que está junto do Pai. Então Jesus está agora, lá no santuário celeste, há pouco eu disse, está acontecendo um julgamento lá no céu. Desde 1844, Jesus está como advogado. E ele então é quem diz, filho, se por um acaso vocês pecarem, lembrem-se, eu sou advogado e eu nunca perdi nenhuma causa, então me contrate. Agora eu só vou advogar a tua causa se tu me convidares, porque eu não posso entrar. Ele diz lá no Apocalipse, eu estou batendo na porta do coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Então ele quer a permissão. Ele quer fazer de tudo. Ele diz, filho, eu tenho 1001 coisas para fazer. Eu tenho coisas extraordinárias para realizar na tua vida, para mudar a tua vida. Mas tudo vai acontecer se você me buscar. Se vocês me buscarem, vocês vão me encontrar. Diz a palavra, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, é o que ele nos pede. A condenação aqui é para aqueles que se omitiram, para aqueles que não quiseram. É para aqueles que souberam, mas ficaram da maneira como estavam. Mas para aqueles que abriram o coração e disseram, Senhor Jesus, eu quero fazer parte do teu povo, eu quero estar um dia contigo na eternidade, eu quero ser feliz começando aqui mesmo pela terra ainda, eu quero viver e nesse grande dia ter o privilégio de estar contigo no teu reino. Então, a oportunidade está aberta. E por isso ele está dando o privilégio de nós, numa tarde como essa, estarmos com a palavra dele aberta. E eu sempre digo assim, tanto a Silvia quanto a Ronizele. Quanto a Ronizele, teriam muitas coisas a fazer, é claro que sim, mas elas decidiram dedicar esse momentinho para estudar a palavra de Deus. E eu posso dizer a vocês,
que essa é a melhor escolha e a maior de todas, porque no momento em que nós abrimos esse livro, nós estamos conectados com a fonte divina, o grande Deus que tem tudo para nos conceder. Vocês são bem-aventuradas. Amém, muito bem. Eu gostaria de ler o... Tainara foi pegar roupa lá fora. Tá. Eu gostaria de ler esse pensamento que está no final da nossa lição, depois vocês vão ter a oportunidade de comprovar. Como a mamãe falou, nós não precisamos temer o juízo, né? Porque o juízo foi dito que acontecerá, mas ele está dando toda a orientação de como nós podemos estar nos apresentando nesse juízo, através de todas as orientações que foram dadas. E aqui diz assim: o dia do juízo está precisamente diante de nós, ou seja, não falta muito. E todos nós passaremos por esse juízo. A mensagem de Deus para os habitantes da terra hoje é: estai vós apercebidos, ou seja, atentos. E porque o Filho do Homem há de vir a hora que nós nem imaginarmos, ele poderá vir. E diz assim, isso está lá em Mateus 24, 44. As condições predominantes hoje na sociedade, especialmente nas grandes cidades das nações, proclamam com voz de trovão que a hora do juízo está próxima e o fim de todas as coisas terrestres é chegado. Jesus voltará em breve e pagará a cada um segundo as suas obras. Não haverá nenhum problema para aqueles que mantêm fiéis e firmes até o fim. Então, se eu escolher ficar diante da verdade, do lado da verdade, que é a palavra de Deus, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, procurar viver aquilo que Ele me pede, eu não tenho por que temer o juízo, eu não tenho por que temer que Jesus vai voltar, porque Ele vai destruir a terra com fogo, eu não vou precisar me preocupar com isso, porque eu sei que Ele vai me julgar com justiça, e Ele vai me julgar olhando para a minha vontade de servir a Ele. Errar, sempre estaremos errando. Não vamos ser perfeitos e dizer assim, agora está tudo certinho na minha vida, então agora eu vou seguir a Jesus. Não. Nós vamos ter nossas falhas, mas Deus, Ele quer ver no nosso coração o desejo e a nossa luta diária contra o pecado, para abandonar coisas que nós sabemos que não agradam a Ele. Então, quando nós fizermos isso, tomarmos essa postura, essa decisão na nossa vida, com certeza nós estaremos tranquilos diante do juízo. E isso me fez lembrar uma situação que está acontecendo na política. Meu esposo, todo dia quando chega, almoça e vai ver um trechinho aí dos jornais. E aí, Bolsonaro está sendo acusado de várias coisas, né? E uma das coisas é sobre a veracidade de uma denúncia que o Sérgio Moro fez contra ele e tal. E aí é interessante quando ele diz assim, os repórteres, você não está preocupado, estão te acusando disso, disso e disso. E o Bolsonaro fala assim com muita tranquilidade, olha, isso cabe à justiça, cabe ao Tribunal de Justiça, eu estou aguardando me chamarem, a hora que me chamarem, eu vou falar o que é de fato e a justiça vai julgar. Então, o que isso demonstra? Pode até ser que a gente seja surpreendido, né, com o que ele fala. Mas isso, para a gente, demonstra que ele está certo das suas ações, das suas atitudes. Então, ele não tem por que temer, ele não tem por que retrucar, ele não tem por que ficar com medo de dar uma entrevista, porque ele sabe aquilo que ele fez. Igualmente nós. Tranquila, né? Isso, exatamente. É igual o filho, quando a mãe diz para não fazer certa coisa,
e ele faz direitinho. Aí alguém surge e diz: olha, fulano fez isso. E aí ele fica ali tranquilo. Mas você quer ver a criança ou qualquer um de nós ser levado à prova de algo que fez, fica desconcertado, não sabe falar direito, gagueja, não olha nos olhos e muda de assunto e já quer sair daquele ambiente. Por quê? Porque a gente está devendo. Porque deve alguma coisa aí está errada. Então, é mais ou menos isso. Quando eu me colocar nas mãos de Deus, pedir que Ele dirija a minha vida, me auxilie, me ajude a vencer os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas, eu vou estar tranquila, porque eu vou saber quem é que está dirigindo a minha vida. Então, querido aluno que nos segue através do YouTube, hoje nós estudamos a lição de número 7, o juízo. Se você, além de ouvir essa mensagem falada, quiser receber esse estudo através de um PDF, por favor, entre em contato com a gente, deixe um recadinho, que nós estaremos enviando o arquivo para você poder preencher a lição e ler mais passagens, mais textos a respeito deste assunto, tá bom? Então, nós agradecemos, meninas, a participação de vocês, de coração. Não sei se vocês teriam alguma coisa. A Ronizete sempre tem perguntas para fazer a respeito dos assuntos. Ela é bastante curiosa. A Silvia já está mais familiarizada, né, com os assuntos, então ela fica mais ali na observação. Então, ficou tudo certinho hoje, Silvia, Ronizete, Tainara. Deu para entender a questão do juízo? Sim, passou para a gente. Hã? Obrigada, dona Eunice, pela sua presença. Pois é, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se a Ronizete já percebeu. O pastor Daniel Carvalho, ele estudou na escola dessa mulher bem aqui, ó. Ele é filho dessa querida mulher aqui, Maria José Carvalho, pastor Daniel. Então, o pastor Daniel Carvalho é meu irmão, tá? Ah, É meu irmão. E é o filho caçula dessa mulher de oração, dessa mulher que é guerreira. Nós somos 6 filhos. E o Daniel é o caçulinha, o caçula de todos nós. E como ele estava em compromisso, né, eu falei assim, eu vou chamar a tua mentora para te substituir. E aí, que eu senti falta dele. Pois é. E aí ele disse, então eu estarei muito bem representado. Então, nossa mãe é a nossa maior, abaixo de Deus, é a nossa influência espiritual. Através dela, nós conhecemos esse caminho. Através do exemplo de vida dela, todos nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, levando a mensagem dele a outras pessoas. Tudo porque um dia ela deu o exemplo para a gente. Então, hoje a gente só está aqui reproduzindo tudo aquilo que ela nos ensinou através da palavra de Deus. Então, eu fico muito feliz de ter você aqui, mãezinha, com a gente. Participe sempre que você quiser. É muito agradável, é muito bom estar aqui com as meninas, é sempre muito legal. E Tainara e Ronizete, muito obrigada mais uma vez pela presença. Quer falar, Ronizete? Ronizete quer falar. Não, obrigada também, tá bom? Agora você já descobriu a nossa identidade. Eu só ia revelar no final do estudo. Mas aí, como a mamãe veio, né? Então eu falei, deixa eu falar aqui para as meninas. Silvia, Eu já sabia. Tu sabia, né? Tu sabia que o pastor Daniel é meu Eu irmão? sabia porque eu sigo a esposa dele. Ediomara, no Instagram. Isso aí. Ele é o esposo dela, né? Eu falei, então ele é o irmão da... Foi ligando os fatos, né? Foi ligando os fatos. Foi ligando um pontinho aqui, um pontinho ali. Muito bem, tá certo. Vocês Dona são bem Maria estava com parecidos, saudade né? da senhora. Que bom poder revê-la, né, Silvinha? Que bom.
Muito bem. As Então, tardes de hoje... estudo era tão boa com a senhora, meu Deus do céu. A Noemi explica muito bem. Noemi, você explica muito bem. Mas a Dona Maria Ela tá é no a outro mestre, nível. né? Ela é a mestre de todos nós. Então, para nós encerrarmos agora, a gente vai ter uma oração com a Silvia. Silvia vai fazer a oração para encerrar a nossa programação de hoje. Te peguei de surpresa, né, Silvia? Então, vamos ouvir a Silvia agora. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais uma tarde maravilhosa na tua presença, ouvindo e aprendendo mais sobre a tua palavra. Que nesse fim de tarde, Senhor, o Senhor possa nos dar mais entendimento a cada dia para sabermos e aprendermos mais aquilo que tu queres para nossas vidas. Amém. Nos dê um fim de tarde abençoado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Senhor. Bem, Amém. Silvia, obrigada. Olha só a Silvia orando também. No próximo estudo vai ser a Tainara também que vai participar com a oração. A Ronizete já participou, né, Ronizete? Ela ora muito bem, né? Já perdeu o medo. Que legal. Meninas, beijo grande no coração. Já tô com saudade. E aí, como E a foi o Dia dos fotinha? Namorados por aí, hein? Me contem. Ai, foi bom. Foi bom. Foi bom? Que legal. Aqui teve até homenagem dos filhos. Ah, eu vi. Tu viu? Que lindo, né? Noeli incorporou o romantismo aqui e Oh, fez meu homenagem. Ela é uma graça, gente. Olha, ela presta atenção em tudo. Aí hoje vai ter um programa dos namorados da igreja, né? Ela já ouviu a conversa. Aí ela disse, mãe, os filhos vão poder aparecer, a gente vai... Porque vai ser no Zoom, né? E ela quer participar de tudo. Falei, não sei, eu vou ver para te falar. Mas que bom, né? Louvado seja Deus pelas nossas famílias, pelos nossos esposos, que Deus possa abençoar grandemente. Se vocês tiverem o interesse de participar desse programa hoje, vai ser 8 horas. É um programa para o casal, é um casal maravilhoso da igreja, que eles são, acho que de Fortaleza, né, mãe? O Luiz Cláudio com a esposa? Parece-me que sim. Não, são do Rio. Do Rio. Eles Parece são um que é. casal, assim, muito público, né? Um casal público da igreja. Ele é cantor, eles têm uma vida, um ministério muito bonito. E eles foram convidados para participar desse momento com os casais, né, da nossa igreja. E aí, como não pode estar na igreja, né, a gente vai fazer via Zoom. E vai ser um momento, assim, bem romântico, bem legal. Então, quem tiver aí com o seu passarinho do lado e quiser entrar, eu vou disponibilizar o link, tá bom? Caso você não queira entrar com a sua imagem, você pode entrar só para prestigiar, ouvir, que eles vão falar coisas bem legais, vão ensinar coisas bem legais. Então, é sempre bom a gente aprender coisas novas, né? Então, eu vou mandar o link para vocês mais tarde, tá bom? Então, beijo, meninas. Hoje eu já falei muito, né? Deus abençoe ricamente, viu, Silvinha? Deus te abençoe ricamente. Te dê uma semana maravilhosa. Que o Papai do Céu continue abençoando ricamente a sua vida, seu esposo, seu filhinho. Continue buscando esse Deus maravilhoso que você só tem a ganhar. E você, Ronizete, não vou esquecer mais o nome. Continue também te abençoando ricamente, guiando a tua vida através aí deste livro sagrado que você está tendo o privilégio agora de manusear, que a cada dia que você busque, Deus vai continuar falando o seu coração e fazendo coisas maravilhosas na sua vida. Deus abençoe ricamente a sua vida, do seu esposo, dos filhos, enfim, que você tenha uma semana abençoada ricamente. Né? Eu oro por vocês, né? Todas as madrugadas, né? Eu oro por vocês e continuarei orando. E o Papai do Céu vai continuar derramando bênção na vida de vocês. Amém. Muito bem. Então, tchau, meninas lindas. Beijo grande e até o próximo. Tchau.